E antes de ser professora, antes de iniciar no jornalismo, você tem uma relação muito intrínseca, assim, muito próxima com o movimento tradicionalista. Tenho, né? e amo. Paulinho, solta a foto aí pra gente. Ai. Essa é que bonito. Primeira prenda mirim. Primeira prenda mirim do Rio Grande do Sul. Chiquinha, que coisa mais linda. 88, 89, eu dancei no CTG quase a vida inteira, por muito tempo no Rodeio Minuano. De novo Jardim América, o bairro está me perseguindo aqui hoje. E depois, um tempo no Rincão da Lealdade. Nesse tempo eu estava no Rincão da Lealdade. E aí, o concurso, só para as pessoas entenderem de uma forma muito rápida, o concurso é assim, para quem não vive tradicionalismo, né? Dentro do CTG, tu faz o concurso com as tuas prendinhas mirins, com as juvenis, com as adultas, com as veteranas, né? Escolhe o representante dentro do CTG. E aí, depois, essas representantes de cada CTG concorrem na região. E aqui, no nosso caso, em Caxias, é a 25ª região tradicionalista, mas aqui pertinho, ali em Bento, por exemplo, já é a 11ª. Tem várias regiões, são 30 no estado. E aí tu concorre com todas as do CTG, e eu fui eleita a primeira prenda mirim da 25ª região tradicionalista. E aí fui participar do concurso lá em Jaguari. E eu lembro muito, assim, a minha irmã do meio, a Juliana, também concorreu, estudiosa, dedicadíssima. A Juliana é um crânio, como dizem por aí. No meu tempo, né? Hoje não é bem essa expressão, com certeza. Mas enfim, e aí a Júlia era muito dedicada aos estudos, assim, firmemente. E o ano em que eu concorri foi o primeiro ano em que teve prova escrita para a prenda mirim, que até então era só a parte artística, oral, dançar, declamar, cantar, sei lá, e conversar. E era só mais a bonitinha, né? Assim, a beleza da prendinha. E nesse ano foi o primeiro que tinha a prova escrita, então estava todo mundo muito, muito preocupado. E a minha irmã, como era muito dedicada e muito estudiosa, eu estudava, assim, com ela. E eu tive alguns mestres a quem eu tenho que fazer referência, porque eu nunca... Hoje a gente consegue olhar para trás e dizer, meu Deus... Eu vivi isso. Mas quem me preparou lá no Rincão da Lealdade, porque fazia parte do Rincão, por exemplo... Ali perto da UX, né? Isso, exato, na frente do Hospital Geral, ali, exatamente. Né? Eram os iniciadores, para nós, do rádio, a gente que ama, né, Alex? Sim. Os iniciadores, inclusive, do rádio, como Clóvis Pradel Pinheiro, era um dos que me preparava, era meu dentista também. Essa parte eu tinha um pouco de medo. Tânia Tonê, Oneide Bertucci. Imagina, Oneide, eu chamava tio Oneide. Ele era do meu coração, assim. Tânia Tonê. Posso contar uma historinha só? Pode contar. Que eu me lembrei agora, falando em tio Oneide, no ano passado, no dia em que nós participamos do ato de... aquele decreto que colocou que aquele ano seria o ano de celebração do centenário, né? Sim. Do Oneide Bertucci, eu estava lá. E eu, conversando com o Daltro, né, o filho... e com a nora, com a esposa do Daltro, no caso, ela me disse, Marisol, tenho que te contar uma coisa. Tu sabe que lá na casa do Oneide a gente tem vários diários. O tio Oneide escrevia, e isso se sabe, agora esses dias até no evento de centenário se falou sobre isso. Ele escrevia tudo, assim, ele gostava muito de contar coisas do dia, então ele escrevia, às vezes mais, às vezes menos. E ela disse, tem num desses que ele descreve... eu não vou lembrar as palavras, ela me disse, mas ele fala alguma coisa que ele queria... Estou toda arrepiada. Que ele queria elogiar que no Rincão da Lealdade tinha uma prendinha, que era a Marisol Santos Silva, que ela ia muito longe e vocês ainda iam ouvir falar muito dela. Vocês imaginem o que aconteceu comigo, né? Eu chorei como uma criança de pensar... Que coisa mais linda, que história, né? O quanto a gente consegue viver, o quanto a gente viveu. E hoje eu tenho uma alegria imensa de dizer que um pouco disso é dele. E era o 18º concurso estadual, hoje chamam Ciranda Estadual de Prendas, mas na época era concurso estadual de prendas. E a nossa região aqui nunca tinha ganho nada. A 25ª. A 25ª nunca tinha ganho nada. Nem primeiro, nem segundo, nem terceiro. Nem mirim, nem juvenil, nem adulta. E aí foi uma turma para lá. Minha turma do Rincão, eu era a única criança no Rincão, o resto era praticamente a única. Mas era todo mundo já adulto, inclusive nosso atual secretário municipal de educação, Edson da Rosa, toda vez que ele tem oportunidade, ele diz, quero contar para vocês que eu já fiz campanha para essa menina, mas para a prenda do Estado. Nada na política. Não, na política, era lá atrás, enfim... que eles foram, então foi lindíssimo, e aí eu trouxe esse título, para quem já viu a bandeira da 25ª região tradicionalista, ela tem estrelinhas, assim, porque são os títulos estaduais de prendas e peões,
E eu tenho o maior orgulho do mundo, a maior alegria do mundo de dizer que a primeira estrelinha que está lá, quem começou a abrir essa constelação, foi esse título que eu ganhei em Jaguari, que foi maravilhoso. Que legal. Que E o chique. tradicionalismo Lindo. é a base da minha vida, assim. Obviamente que são os meus pais. Meu pai, que é gauchão, lá de Cazuza Ferreira, ou melhor, Seu Isolino. seu Isolino, lá da Cazuza, né, Alex? Porque de Cazuza não é Da de, Cazuza. é da Cazuza. E a minha mãe, a dona Margarida, maravilhosa, que é do interior de São Paulo, é de Taubaté. Nossa. Olha só. Como é é que a juntou mais isso? gaúcha das gaúchas que eu conheço. Como é que Meu é? Deus, Como é que juntou juntou? isso? Como é que junta? As pessoas sempre me perguntam isso, Gabi. E Pois você, é. não é, Junta. e você não é natural de Caxias. Não sou, porque um dia eu... Guardem isso. Um dia eu vou ter um vereador bem querido que vai me dar o título de cidadã caxiense. Que Então notícia. não pode ser daqui, não tô brincando, gente. Fica a dica. Eu sou de São Leopoldo. Fica a dica. Adorei, Gabi. Vai deixando. Eu sou de São Leopoldo. Nascida em São Vale dos Leopoldo, mas é Sinos. porque a história... Mas não tem uma relação. Nada contra, né? Uhum. Sou capilé, mas não tem uma relação com São Leopoldo. Por quê? Porque é isso. Meu pai de São Chico, do interior, vem para Caxias, estuda, faz Senai aqui. Aí fez Senai automotiva, máquina pesada, e, enfim. E aí tinha oportunidades muito legais de trabalho lá em Taubaté, no interior de São Paulo. Tinha uma empresa muito grande de máquinas pesadas, de veículos assim pesados, de máquinas pesadas, mas também tinha GM, tinha Ford, ou seja, tinha um caminho importante para ele profissional. Ele vai a Taubaté, conhece a lindíssima da minha mãe, maravilhosa, a dona Margarida, e aí eles casam em Taubaté, e as minhas duas irmãs mais velhas nascem em Taubaté, Denise e a Juliana. E aí, quando a minha mãe está grávida de 8 meses, eles resolvem voltar para o Sul. Quer dizer, a minha mãe conheceu o Sul, né? E aí eles resolvem vir para o Sul. E a minha avó, nessa época, morava em São Leopoldo. Então, a gente foi a São Leopoldo. Sim. Mas com menos de 1 ano de idade, eu já estava em Caxias. A cidade que tem total meu coração. Essas andanças da vida, né? E daí aqui fiquei, né? Tu vê. E Aí aí aqui ficou. paramos. Todos, né? A minha irmã do meio, não. A Juliana, ela mora em Santa Catarina. Hoje mora lá em Jaraguá do Sul. Mas de resto, nós criamos as nossas raízes. Ainda sobre o movimento tradicionalista, isso te moldou lá no início, né? E com certeza... e depois você teve uma experiência muito interessante como declamadora. Como declamadora. Pode dizer que eu sou tricampeã da vacaria? Pode contar, né? Pode. Ah, Mas a vacaria é o rodeio internacional? rodeio internacional, Meu eu sou Deus. tricampeã da vacaria. Dá licença, né, Então a gente tem uma Ai. campeã internacional aqui no Gcast. Ah, viu E só? por isso que eu vou te pedir, Ah, claro, perguntar se é possível, né? Você declamar um poema Tá. gauchesco. sabe que assim, declamação. E aí que É eu acho difícil você declamar, eu acho tão lindo. é tão bonito, né? É, eu acho maravilhoso também. Eu no CTG, eu sempre fui instrutora dos grupos de dança, né? Eu dancei a maior parte da vida no rodeio minuano. Então, eu dançava na juvenil e ensinava mirim, dançava na adulta e ensinava juvenil. Essa coisa assim, da gente estar muito sempre envolvido em todos, né? Mas o meu amor nunca foi a dança. Meu amor sempre foi a declamação. Eu, assim, se tivesse, agora a gente tem que ir lá dançar, ou a gente tem que ir lá ver tal grupo, não. Eu tenho que declamar primeiro, assim, porque sempre foi meu carinho maior. E a declamação, ela envolve uma série de outras coisas, né? Da expressão, da preocupação essa com a comunicação, de conseguir passar aquilo que tu quer com voz, A gente vai ver agora. né? Que é o meu jeitinho. Pode Eu ser. até, claro que sim. Eu fiquei pensando muito no que, em algum poema que fosse curto, eles não são curtos, né? Eles são bem longos, né? E uma das dificuldades de declamar é essa justamente porque tu precisa escolher um poema que tenha o teu jeitinho e decorar essa poesia. E Decorar. hoje, muito nos Decorar. rodeios, tu não é uma que tu escolhe e declama. Em alguns festivais, assim, tu tem que levar umas 3 cópias, assim. E aí no candidato anterior, na candidata anterior, no caso, se sorteia uma das poesias, e aí tu tem esse tempo da anterior para dar uma lembrada qual daquelas 3, mas tu preparou as 3. Sempre uma melhor que a outra, a gente sempre torce mais por uma, mas enfim, aí na hora tu tem que fazer. E com que idade tu começou a declamar? Acho que 5, 6, eu me lembro que quando eu era pequenininha, Por isso, de repente, eu acho que foi por causa disso que achavam, acredito que as tuas professoras, enfim, que tu fosse mais uma pessoa, assim, mais de televisão do que do rádio. eu acho que Porque tu sim. tinha presença, declamar também a expressão corporal. Não tinha muita vergonha do público, que é uma das grandes preocupações que a gente tem quando pensa nessa questão, né, principalmente da TV, porque no rádio a gente está
Hoje não mais tanto, porque hoje também é imagem, né? Mas a gente já hoje tá no virou rádio imagem. muito mais pseudo-protegido, assim, né? Então, acho que tinha uma relação com isso. Mas eu fiquei pensando em que poesia declamar. Eu declamei tantas poesias lindas ao longo da vida, assim. Em Vacaria, inclusive. Mas tem um poema que me marcou muito mais para o fim, que é de um poeta que é um grande amigo, que é lá do Alegrete, mas hoje está morando de novo em Farroupilha, que é o João Carlos Fontoura. Na verdade, a gente chama o Cabo João. E que ela fala sobre a questão das mulheres que ficaram no campo enquanto os homens foram embora. E é um poema que chama Das Marias que Ficaram. Então, vou fazer só o iniciozinho. Eu ia fazer o fim, mas mudei de ideia. Eu vou fazer o fim e diz... Paulinho, toca aí uma coisinha pra mim. Tô brincando. Eu não tenho um amadrinhador? Tem? Já preparei aqui. Meu Deus. Já preparei. Ganhou minha vida. Tá tudo pensado já. É demais isso. Começa aí que eu vou. De João Carlos Fontoura, Das Marias que Ficaram. Quando a tarde adormece nos braços da noite e as vacas mansas vêm berrar na frente da estância, no peito de uma mulher solita berra uma tropa de saudades. No rosto, que fora tão lindo quando jovem, o tempo lavrador a esmo vem abrindo sulcos como arado em terra bruta. E as mãos macias que sovaram pão e lavaram roupas, o cabo do machado e da enxada transformaram em ásperas garras para a luta do dia a dia no rancho onde está só. O marido, os filhos, partiram para a luta, sem lanças e nem garruchas, cativados por sonhos ilusórios de outras cabeças vãs. Perderam-se nos rumos de um corredor sem alambrados de uma cidade fria. E assim, pouco a pouco foram deixando o campo. Todos andaram no tempo e pararam na vida. Chega, gente, tá ótimo. Meu Deus. Tá ótimo. Palmas. Muito obrigada.